Olá a todos. Hoje nosso grupo vai apresentar a trajetória de uma das figuras mais importantes da educação matemática no Brasil e no mundo, o Biratan D'Ambrosio. Ele não foi apenas um professor, mas um pensador que nos convidou a enxergar a matemática de uma forma muito mais ampla e humana. Neste vídeo, vamos explorar como suas experiências de vida o levaram a desenvolver o conceito revolucionário da etnomatemática, um campo que conecta a matemática com a cultura, a história e a sociedade. A jornada de Ambrósio começa em sua infância e adolescência, em São Paulo. Desde cedo ele mostrou uma grande curiosidade, não apenas pelos números, mas por diversas áreas do saber, como história e arte. Seus tempos de escola foram marcados por uma educação que, embora tradicional, não limitou seu desejo de explorar o conhecimento de forma integrada. Ele percebia a matemática não como uma disciplina isolada, mas como uma linguagem poderosa para entender o mundo. Essa visão foi fundamental. Ele questionava por que a matemática ensinada na escola parecia tão distante da realidade das pessoas. Essa inquietação, nascida nos seus primeiros anos de estudo, foi a semente para suas futuras investigações sobre como diferentes culturas desenvolvem suas próprias formas de matemática para resolver problemas do dia a dia. Era o início de um olhar que buscava matemática na vida e não apenas nos livros. A formação de um pensador crítico. Ao ingressar na Faculdade de Matemática, na Universidade de São Paulo, USP, o Biratan D'Ambrosio mergulhou em um ambiente de intensa produção intelectual. Foi um período de grande amadurecimento, onde ele teve contato com grandes matemáticos e pensadores. No entanto, foi também nesse período que sua visão crítica se aprofundou. Ele viajou para a Itália para fazer seu doutorado e, posteriormente, para os Estados Unidos, onde lecionou e pesquisou. Esse contato com diferentes realidades acadêmicas e culturais foi transformador na vida dele, pois foi aí que ele percebeu que a matemática, como era ensinada universalmente, carregava uma forte herança eurocêntrica, ignorando os saberes e as práticas matemáticas de outros povos. Ele começou a questionar: será que a matemática grega é a única forma correta de pensamento lógico? E os sistemas de contagem dos povos indígenas? E as técnicas de construção e agricultura de comunidades tradicionais? Ambrósio entendeu que isso não era pré-matemática, mas sim outras matemáticas, tão válidas e complexas quanto a ocidental. Sua formação, portanto, não o tornou apenas um matemático, mas um humanista preocupado em dar voz a esses saberes. Essa visão humanista e crítica foi o que definiu sua carreira e o levou a consolidar um dos campos mais inovadores da educação, que é a etnomatemática. Profissional e a etnomatemática. A via profissional de Biratan D'Ambrosio é a materialização de todas as suas inquietações. É aqui que a sua relevância para a nossa disciplina de etnomatemática se torna cristalina. Ele propôs a etnomatemática não como um método, mas como um programa de pesquisa que busca entender as diferentes maneiras de matematizar desenvolvidas pela humanidade. Para D'Ambrosio, a etnomatemática tem três pilares centrais. Primeiro, o reconhecimento. Ele defendeu que grupos culturais distintos, como artesãos, povos indígenas, pescadores e operários, possuem práticas de matemática sofisticadas, mesmo que não usem a linguagem formal da academia. Reconhecer isso é um ato de justiça social e cultural. Segundo, a descolonização do saber. Ele criticou a ideia de que a matemática ocidental é superior. Para ele, impor essa matemática como uma única verdade é uma forma de colonialismo cultural. A etnomatemática surge como uma ferramenta para descolonizar o currículo e valorizar o conhecimento local. Terceiro, a educação para a paz. D'Ambrosio acreditava que, ao ensinar uma matemática que dialoga com a cultura do aluno, a escola promove o respeito, a criatividade e a cidadania. Uma educação que respeita a identidade do outro é o caminho para uma sociedade mais justa e pacífica. Seu trabalho não foi apenas teórico. Ele viajou ao mundo, participou de projetos da Unesco e influenciou políticas educacionais, sempre defendendo que a educação da matemática deve ser relevante para a vida do aluno. Ele nos ensinou que a matemática está na tecelagem, na agricultura, na música e na organização social. Ela é uma ferramenta viva, criada por pessoas para resolver problemas reais. Portanto, o legado de D'Ambrosio
é um convite para sermos etnomatemáticos. Olhar para o redor e descobrir muitas matemáticas que existem no mundo, valorizando cada uma delas como uma expressão única da criatividade humana. A seguir, apresentaremos um vídeo onde o Biratã explica sobre sua produção mais impactante durante sua carreira para a área de matemática educacional e muitas outras, a etnomatemática. A história que nós fazemos, a história que se faz no mundo ocidental, é a história do mundo ocidental olhando para os outros países por fora. É o que o ocidental quer ver no outro país. O que seria a história vinda deles, contada por eles, explicada por eles. E aí eu comecei a me interessar por entender, olha, essa história também inclui principalmente matemática, porque a matemática está ligadinho com a história. Todas as etapas da evolução da espécie humana são etapas onde você reconhece fatos matemáticos, avanços matemáticos. Então eu faço um estudo disso, procurando entender como que os locais e ao longo da história, como que aquela gente via o seu fazer matemático. Isto é o que passou a se chamar etnomatemática. Foi aí que nasceu a etnomatemática. Aí que nasceu a ideia da etnomatemática. Vamos ouvir os locais, o que eles fazem com o seu dia a dia. Como eles explicam, se viram nas suas necessidades diárias, nas suas profissões. O que um profissional faz que é de natureza matemática. Não quer dizer natureza matemática, não quer dizer que ele aplique fórmulas ou regras, nada disso. De natureza matemática, o que é? Ele faz processos de comparação, de classificação, de ordenação, de medição, quantificação. Tudo isso é muito natural. E aí vem Piaget, Vygotsky, etc. Você observa isso nas crianças. Como as crianças aprendem a classificar objetos, a relacionar, pôr as coisas de uma cor de um lado, isso estão fazendo matemática. Na hora que está fazendo isso, é o ponto de partida para ideias matemáticas. Isso é uma coisa natural da criança, né? Natural da criança, como é natural de todas as culturas, como é natural de todas as profissões. Então, tentando entender isso e dando voz a eles, para que eles expliquem o que eles estão fazendo, por que estão fazendo, começa a se construir o pensamento abstrato. E isto é aquilo que eu chamo etnomatemática. É uma matemática que parte daquilo que ele faz matematicamente, aquilo que Paulo Freire diz, se sentir matemático no mundo. E ele se sente matemático, todas as profissões, todas. Então, na etnomatemática, vai para uma comunidade indígena, como que eles cuidam do dia a dia deles, como eles distribuem o tempo deles, como que eles organizam o espaço de vida deles. Isso é fundamental. Isto é ser matemático na realidade deles. E nós procuramos, na etnomatemática, entender esse processo todo. E, claro, como a parte pedagógica disso é tentar fazer isso com as crianças. Mas a escola consegue ter, algumas conseguem. Por exemplo, esperar, entender como é que a criança pensa uma questão sem que ensine para ela um jeito certo, entre aspas, de pensar. Esse é o grande erro. Ensine o jeito certo, que é como você vai ser cobrado no exame. E a criança, claro, ela está num curso de pensamento, num curso de desenvolver a sua maneira de se apropriar de uma questão, se apropriar dos métodos para tratar aquele problema. Ela está nesse processo e é uma interrupção. Você vê isso muito, o exemplo mais trivial, a criança que
Quando tem que contar alguma coisa, começa a contar com o dedo. Não, é proibido contar com o dedo. Pronto, você desmontou a criança. Matou. Matou a criatividade da criança. Não, é conta com o dedo, vê aonde ela chega. E ela chega. Tanto que há uma pesquisa muito interessante, crianças, você dá alguns problemas para crianças no início da escolaridade, 6, 7 anos, elas fazem 7, 8 anos. Se der o mesmo problema para o mais já com 13, 14, ele tenta botar isso em fórmulas, etc., não resolve nada. Porque ele já está com a criatividade podada, né? Já está enquadrado.